Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, edição de número 199. Apenas uma edição de número 200, são mais de 4 anos já no ar, trazendo sempre a boa informação. E hoje, um convidado já esteve aqui outras vezes falando de outros assuntos, falando de PROCON. Quem não conhece, afinal de contas, Robson Torres. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14, agora como presidente da... como é que a gente poderia falar? Agência Reguladora? O nome correto é esse? Agência Reguladora Municipal ou Agência Reguladora de Anápolis? É a ARM, Agência Reguladora do Município de Anápolis. Para mim é sempre uma grata satisfação poder participar aqui deste programa, um programa que busca levar informação aos telespectadores, né, do canal 14. E hoje conversando aí sobre a Agência Reguladora do Município de Anápolis, a ARM. E só um detalhe, porque a última vez que o Robson esteve aqui, se não me engano, foi no início do ano. Estava caminhando, né, para a criação da agência, enfim, o mandato novo do prefeito Roberto Naves, e ainda não estava oficializado, mas estava tudo muito bem encaminhado. O que mudou de lá para cá, Robson? Mudou que agora a agência reguladora, até então idealizada pelo prefeito Roberto Naves, ela passou a existir, né? Foi editada a Lei Municipal 4.115, de 17 de março de 2021, onde estabeleceu a criação da autarquia municipal. Então é uma autarquia. Mais outra autarquia municipal, assim como o CMTT, assim como o ISA, uma outra autarquia no município de Anápolis. É como se fosse uma secretaria, mas trata-se de uma autarquia. Tem personalidade jurídica própria e específica, entendida como administração indireta e não administração direta. As secretarias fazem parte da administração direta de um ente público, no caso a autarquia, a administração indireta. São idealizadas, isso é uma criação do direito administrativo idealizada para dar mais efetividade aos serviços públicos, à prestação de serviços por parte dos entes públicos. Idealiza-se a criação de autarquias, tentando diminuir, inclusive, a máquina administrativa, tentando alocar pessoas, servidores mais capacitados, mais compromissados e com o menor número de servidores possível, trazendo, inclusive, mais economicidade. Tanto a parte econômica quanto a eficiência, celeridade. Essa é a função de toda e qualquer autarquia, não só municipal, mas estadual, quanto federal. As agências reguladoras pelo Brasil afora, como a Anvisa, elas têm essa missão aí face ao ente a qual pertençam. E até em relação a essa preparação, que a gente conhece o Robson com toda a eficiência do PROCON. Muda muito, você sai de um PROCON, é claro, você exercia fiscalização, aquela questão dos preços, visitação no dia a dia, para a agência reguladora, o que mudou, e a pergunta que eu quero fazer é essa, no seu dia a dia, e você é sempre alguém que busca estudar sempre, o estudo constante, a busca do conhecimento. O que mudou no seu dia a dia ao virar essa chave, Robson? Com relação à minha participação enquanto servidor público, praticamente não muda quase nada, né? Eu continuo buscando cumprir com zelo, com maestria, com eficiência, com compromisso, com dedicação, diariamente as minhas atribuições. Agora, fazendo parte de uma autarquia no município preocupada aí com monitoramento, fiscalização e regulação dos serviços públicos sujeitos à concessão. Explicando aí
para os ouvintes do que se trata a autarquia municipal, a ARM. Nós estamos monitorando, regulando, fiscalizando todos os serviços públicos sujeitos à concessão. É um processo licitatório onde terceiros é que são responsáveis pela prestação de serviço. Todo e qualquer serviço público, a competência primária é do poder público. Mas o poder público pode sim, assegurado constitucionalmente esse direito, pode transferir a terceiros, como serviço de transporte público, como serviço de saneamento básico, que é o serviço a cargo da Saneago. Pode ser transferidos a terceiros. E no município de Anápolis foram transferidos a terceiros. Esses contratos, inclusive, são antigos, contratos antigos, onde terceiros. No caso do transporte coletivo, antigamente, todos lembram, existia a TCA, e depois houve uma nova concorrência pública, onde foi vitoriosa a empresa Urban, que hoje opera no município. E no caso do saneamento básico, a Saneago, há décadas, vem prestando serviço na cidade de Anápolis. E aí, em 2020, foi feito um novo contrato de concessão por mais 30 anos e compete ao município acompanhar, fiscalizar, monitorar. Esse é o nosso papel. Inclusive, diariamente, nós estamos em campo averiguando o trabalho da Saneago. Estamos acompanhando no momento, a título exemplificativo, um trabalho da Saneago feito lá no Parque das Laranjeiras, levando água lá a mais de 400 famílias. Estamos verificando como está sendo feito o trabalho. Muitas vezes, a Saneago às vezes deixa para trás uma rua, e aí nós somos obrigados a solicitar da Saneago que também determinada rua seja contemplada com serviço de saneamento, porque o serviço de saneamento ele tem que ser universal para toda a população e não somente para parte da população. Nós estamos tendo problemas muitas vezes aí em que a prefeitura faz o papel dela e muitas vezes a Saneago não faz e depois faz com certo retardo, e aí tem que cortar asfalto, uma série de imperfeições aí que prejudicam a celeridade e a eficiência. Então nós estamos buscando fazer um papel aí junto à Saneago e junto à própria prefeitura de coordenação. A prefeitura vai levar o asfalto, vai fazer os projetos iniciais, então nós já alertamos a Saneago que vamos fazer e a Saneago já procura se planejar, porque senão nós estamos, de certa forma, num retrocesso. A gente leva o asfalto, depois corta o asfalto, tudo isso prejudica a celeridade e eficiência e servir a população anapolina tão carente aí. Nós precisamos levar o esgoto para grande parte da população. Nós ainda, falta muito anapolino servido aí pelo esgoto. Com relação ao fornecimento de água, estamos bem avançados, mas com relação ao esgoto, não. É uma preocupação do prefeito Roberto Naves, é uma determinação, uma idealização, quando a criação da agência reguladora, que toda a população anapolina seja servida com água e esgoto. Inclusive agora, nesse período de seca, nós estamos acompanhando diariamente a vazão no Piancó, no Capivari e no Caldas. E grande parte da população não sabe que dezenas de bairros da cidade são abastecidos pelo Caldas. Só fala em Piancó, em Capivari, mas sim, nós temos ali, por parte da Codego, o fornecimento de água. A Codego fornece água para a Saneago e ela usa essa água para dezenas de bairros da região sul. Nós estamos monitorando esse fornecimento de água, o trabalho que foi feito desde o ano passado, inclusive parabenizar a equipe da Codego lá, através do presidente Nodaia, o Marlon Caiado fez um trabalho majestoso, tinha uma captação de água que ela foi elevada em virtude de um diálogo com os produtores rurais, uma lagoa que ela precisava de limpeza, foi feita essa limpeza nessa lagoa, onde
conseguiram aí captar mais água, né? Então, todo esse trabalho feito pela Codego foi importantíssimo para evitar a falta d'água na cidade. Estamos acompanhando todo esse trabalho, propondo mudanças, esse é o papel da agência reguladora. A população de Anápolis não pode carecer com falta d'água. A agência reguladora existe também para isso, não só questão de água, mas transporte coletivo e futuramente, quem sabe, serviços funerários. Call center entra também? Todos os serviços sujeitos à concessão pública. Então, foi questão de concessão pública, como a limpeza urbana também, às vezes parques e jardins, nós iremos atuar. Todos os serviços sujeitos à concessão pública. Por enquanto, nossa equipe é pequena, mas muito comprometida. Nós estamos em campo diariamente, diuturnamente, estudando. Aí entra uma questão que você perguntou no início. Antes eu estava focado a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Agora eu tenho que me ater às leis federais, estaduais, municipais com relação ao saneamento, ao transporte coletivo, estar atento a todas essas questões normativas para poder fazer a defesa da população, digamos assim. E o meu pessoal, junto comigo, nós nos reunimos diariamente. Nós também estamos contando com a ajuda de outros servidores da prefeitura, porque a agência reguladora ela também é composta por um Conselho de Gestão e Regulação, onde existem servidores do CMTT e também de outras secretarias, Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente e até representantes do Legislativo. Existem 2 vereadores fazendo parte desse conselho. Ainda não se fizeram presentes na reunião, diga-se de passagem, mas estamos precisando da participação do Legislativo, porque nós também criamos normas. Nós precisamos monitorar, acompanhar, discutir com toda a população, e ninguém melhor do que os vereadores, que são representantes do povo, para fazer parte e discutir conosco. Existe também, como partícipe do Conselho de Gestão, os representantes dos usuários. Os usuários, eles indicam representantes para fazer parte de uma determinada Câmara Setorial. E através dessa Câmara Setorial é feita uma discussão prévia para depois seja conduzido o Conselho de Gestão para uma discussão final. Então, há toda uma técnica normativa, todo um pensamento para que efetivamente funcione a agência reguladora. A agência reguladora ela foi idealizada para funcionar. Inclusive, pensando em funcionamento, em eficiência, em celeridade, nós idealizamos a ouvidoria. A ouvidoria, através de nossos telefones, do WhatsApp, e quero aqui lembrar 3902-1242, 3902-1251. E temos também o e-mail ouvidoria-arm@anapolis.gov.br. A população pode e deve entrar em contato com a agência reguladora. O contato primeiro da população com a agência reguladora através de nossa ouvidoria. E eu asseguro a todo munícipe anapolino, nós damos o feedback para toda e qualquer reclamação. Não vai ficar sem resposta, não? Essa é uma determinação do prefeito Roberto Naves e minha, uma preocupação minha. A idealização da ouvidoria, ela foi um diálogo, um estudo prévio que eu tive para toda e qualquer autarquia, para ter eficiência, ela tem que ter uma ouvidoria. Inclusive, ainda ontem eu estava vendo uma questão dessa de ouvidoria e a população pode checar. Nós temos um site chamado IG. Não tem ouvidoria. Então, há uma não funcionabilidade ideal pela falta de ouvidoria. Então, a ouvidoria é uma idealização, uma criação, uma necessidade, sim, para que conhecemos a realidade, ouçamos a população, as reclamações. Ainda hoje tivemos uma reclamação
de uma usuária do transporte coletivo com relação à porta do meio dos ônibus. Ela é cadeirante. Sim. E diz que lá do Jardim Primavera, segunda etapa, ela diz que a porta do meio não abre. E se não abre, ela não tem como ter acesso. E aí ela se sente prejudicada. Já determinamos, ali no terminal, que sirva como análise por amostragem 20 ônibus. Nós temos 2 servidores que diariamente estão no terminal. Eles já estão monitorando aleatoriamente 20 ônibus, e principalmente ali aqueles com linhas específicas no Jardim das Primaveras, para verificar se aquela porta do meio, aquela com acesso aos cadeirantes, estão funcionando. Porque tem que funcionar, é uma obrigação. O motorista tem que ter paciência, tem que subir ali aquele equipamento, o equipamento tem que estar funcionando, e a população também deve compreender que muitas vezes o motorista é obrigado a acionar aquilo ali. Nós todos temos que dar as mãos. Cidadania, né, Rob? Questão de cidadania. Então, tudo isso nós conseguimos através de nossa ouvidoria. E a população tem que entender que nós não achamos ruim entrar em contato com nossa ouvidoria. Nós queremos, precisamos e existimos para isso, para ouvir a população. A nossa ouvidora, Danilva, é uma pessoa calma, uma pessoa educada, trabalha 8 horas por dia, foi escolhida a dedo, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia ali, buscando ouvir a população. Tem que ter perfil, né, Rob? Discutindo ali em primeiro momento com a população. Tem perfil para isso. Inclusive, ela já trabalhou na assistência social, ou seja, ela sabe muito bem tratar com a população aí mais carente, mais necessitada. Foi escolhida, muito bem escolhida, pelo prefeito Roberto Naves. Agora, a população está entrando pouco em contato com a agência reguladora. Eu não sei se é uma falha nossa da comunicação oficial da prefeitura. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer vocês aqui do Canal 14 por nos dar essa oportunidade, porque eu represento a autarquia municipal ARM. Então, estando aqui, podendo dialogar com a população, levar informação à população, uma forma aí de elevar nosso índice de publicidade. Nós precisamos que a população participe, precisamos que você, telespectador, leve aos seus amigos, aos seus conhecidos, a informação da ouvidoria. Vocês precisam entrar em contato conosco. A água está suja, por exemplo, entre em contato com a agência reguladora. Informe, aqui na minha casa a água está suja. Precisa fazer algo. Nós existimos para servi-los, para atendê-los, e para tanto precisamos que vocês nos alertem, entrem em contato conosco. Ontem, vou até pegar um exemplo prático na rádio. Havia uma demanda a respeito de uma questão de esgoto, que a Saneago foi e fez o serviço. Sempre fica aquela dúvida. Depois do reparo, é por conta da Saneago, colocar massa asfáltica, enfim, fazer aquele reparo, ou por conta da prefeitura? Essa é uma questão. E queria citar aqui um exemplo bacana que aconteceu nesse final de semana em relação a uma rua complicada, que é a Manuel da Badia, o centro, uma das vias principais ali, onde o serviço foi iniciado e foi terminado muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, em frente até a clínica ali do nosso Joseval, clínica Alto Astral, naquela altura ali, próximo ao Sol Evangélico, em que houve toda aquela demanda, você perfura, você imagina, puxa vida, vai demorar muito tempo. E muitas vezes as pessoas se habituaram a falar, não, vai demorar, não vai ter jeito, e foi cumprido assim, à risca. Eu acompanhei que eu passei por ali. Já é um olhar da agência reguladora em cima desse tipo de obra, Robson? Pois é, justamente. Eu acredito que sim, porque a agência reguladora está acompanhando, está monitorando. Diariamente, volto a dizer, nós estamos em loco verificando as obras e os serviços da Saneago. Existem algumas obras, para vocês terem uma ideia, que precisa a tubulação ela ser inserida com uma maior profundidade. Porque dependendo ali do peso do veículo, danifica toda a tubulação. Não só o peso do veículo. No serviço de compactação, a máquina é muito pesada, muito forte. Sim.
ela batendo ali no solo, ela pode danificar a tubulação. E já aconteceu isso. Então, nós estamos conversando com a Saneago e até discutindo com a Saneago, por que vocês não pegam os projetos da prefeitura, analisam os projetos da prefeitura antes de iniciar qualquer obra? Porque, a depender da altura da tubulação, ela vai ser danificada, é uma questão de lógica. Essa aí, só para abrir um parênteses, se não me engano, é de 5 metros de profundidade. Eu não sei se é razoável não ter esse conhecimento técnico, mas em torno de 5 metros. 5 metros já é uma altura bem considerável. O padrão, digamos assim, seguro seria 1 metro. 1 metro. Agora, existem casos que foram de 40 centímetros, 30 centímetros, e aí não é aconselhável. É quase certo o problema. Vai dar problema, né? É quase certo. Então, nós estamos verificando essas questões, tentando informar, levar a Saneago os projetos previamente, porque nem sempre é uma linha reta. Às vezes existem oscilações que são em decorrência do terreno ali, das condições do solo. E aí a Saneago precisa saber de tudo isso antes de passar a tubulação. Senão vai ser retrabalho. Só abrindo um parênteses, essa questão desse mapeamento, tem muita coisa, porque a Anápolis é uma cidade que tem mais de 100 anos, né? Então a gente imagina que tem coisa muito antiga ali. Esse mapeamento, de saber a localização de tubulação, de encanamento, enfim, tem ou é muito falho, o Robson? Existem muitos registros, mas muita coisa antiga, e é antiga, nós não temos tantos registros. E aí nós temos que abrir primeiro para ver as condições. A Saneago tem que abrir, depois, aí depois que abre é que ela verifica a situação e faz as correções. Com relação à sua pergunta, com relação a abrir as valas e fechar as valas, contratualmente essa é uma obrigação da Saneago. Muitas vezes, mas a prefeitura estava fazendo para evitar aí transtornos à população. Sim. Mas nós estamos cobrando da Saneago que ela mesma providencie essa pavimentação. E aí, quando ela está sem condições, nós podemos até fazer para evitar transtorno, mas a obrigação é da Saneago contratualmente. Estamos exigindo, inclusive, que seja feito com maior celeridade. Não pode abrir e deixar aberto, não, tem que fechar. Esse é o papel da agência reguladora, monitorar. Então, a população que souber de um serviço, de uma vala que não foi fechada, entre em contato com a agência reguladora, que nós, de pronto, entramos em contato com a Saneago e exigimos o cumprimento do contrato. Esse é o nosso papel. Isso é muito importante. E essa demanda da água, especificamente, talvez seja, assim, de início, o maior desafio para vocês, a agência reguladora, porque o Brasil vive uma crise hídrica, não é exclusividade aqui de Anápolis. Enfim, por falta de procurar outras matrizes energéticas, toda aquela questão que a gente sabe, destruição de meio ambiente, acho que é outro setor muito importante, vocês com certeza estão verificando também, mas talvez seja o maior desafio, o Robson, nesse primeiro momento, a questão hídrica. Eu até achei em primeiro momento que essa questão do saneamento, do fornecimento de água, manutenção do fornecimento de água à população seria o principal ponto. Mas, assim, digamos que a briga está acirrada, tanto o transporte coletivo quanto a água. Em primeiro momento, nós tivemos, assim que a agência foi criada, assim que começamos a nos imiscuir com nossas atribuições, né? A população reclamava muito de água suja, muito de água suja. E aí nós fizemos um trabalho junto com a Saneago, o que poderia ser feito com relação a essa questão de água suja. E as reclamações diminuíram bastante. Aí. Eu acredito também porque as manutenções que eram necessárias foram feitas. A população precisa entender que a questão de água suja não é que a água vem suja após o tratamento, lá na ETA, de forma nenhuma. A água ela fica suja quando é feito um serviço de manutenção. Fecha-se o registro, não tem mais água nas tubulações e depois que abre o registro, a água desce com muita intensidade, com muita força. E quando ela desce
com muita força, ela vem limpando os canos. E tem muita estrutura metálica. Pois é, aí vão acumulando ao longo do tempo sedimentos na tubulação. E aí, quando a água desce com força, ela vem deslocando esses sedimentos. E aí dá-se a impressão dessa água suja. Segundo a análise, essa água ela continua potável, dentro dos índices permitidos pelas legislações correspondentes. Mas a população, logicamente, que não é temerosa, com toda razão. E uma outra questão é, quando você vai lavar a roupa com essa água suja, muitas donas de casa aí reclamam que mancha a roupa. Então, toda essa questão... Aqui o dono de casa aqui. Eu lavo minhas roupas. Então, assim, nós temos muitas reclamações com isso. E nós questionamos muito a Saneago, o que poderia ser feito. Em primeiro momento, o percentual alcalino da água foi aumentado para ver se conseguia diminuir essa quantidade de partículas, né, na água, mas diminuiu as reclamações. E nós acreditamos que, em virtude da diminuição também das manutenções, há uma ou outra manutenção, algumas manutenções, mas diminuiu bastante. Uma proposição por parte da agência reguladora foi a criação de mais registros. Quando você tem um registro muito longo, que você tem que abri-lo para escoar essa água suja, muitas vezes a água, até chegar naquele registro final, ela entra nas residências, né? Pelos cavaletes ali das residências. Então, se você aumenta a quantidade de registros, você tende a diminuir mais residências ou unidades consumidoras que recebem essa água suja. Isso é uma proposição da agência reguladora que a Saneago está avaliando, porque tudo isso tem custo. E todo esse custo é igual ao transporte coletivo. Ele vai ser um dos elementos da composição da tarifa. Como a população pede mais ônibus? A população está preocupada com aglomeração, com razão, sim, questão de disseminação do coronavírus. Só que nós temos um problema numérico, é uma questão simplesmente matemática. A Urban pode dobrar a quantidade de ônibus no município? Pode dobrar. Só que a tarifa tende a aumentar, é uma questão de lógica. Para fazer parte da tarifa, há um cálculo matemático. Quanto que se gasta com motoristas, com todos aqueles agentes necessários para que todo esse aparato funcione. Também o valor do óleo diesel, que diariamente todos sabemos que o combustível só aumenta. Inclusive, já temos notícia que a gasolina passou de R$ 7,00 em Brasília, né? Isso é preocupante. Gás com pneu. E para quem andou comprando pneu de trator, por exemplo, ultimamente, não se encontra. Então, pneu de ônibus, nós ouvimos falar que é a mesma coisa. Então, os gastos aí, lubrificantes, aditivos, todos esses gastos fazem parte do cálculo tarifário. Se dobramos a quantidade de veículos, logicamente teremos que dobrar a quantidade de motoristas e outros mais operadores do sistema. E para a população ter uma ideia, 50% quase do valor tarifário são despesas de pessoal. Então, para dobrar a quantidade de ônibus, nós vamos ter que dobrar os gastos com o pessoal. E isso vai impactar o valor da tarifa. Então, nós precisamos criar mecanismos, uma estrutura tal e qual, para que a população use ônibus dentro de uma matemática perfeita, que não agrida o valor tarifário. Nós estamos buscando aí disponibilizar à população um aplicativo que informe a localização do ônibus e o tempo de cada ônibus, do início ao fim de cada linha, e quando ele vai passar, o horário exato em cada ponto de ônibus. Nós acreditamos que uma segurança maior das informações do transporte coletivo possa ajudar a população
a usar melhor o transporte coletivo. Nós vemos aí, muitas vezes, aglomeração não nos ônibus, mas nos próprios pontos de ônibus. Então, a população reclama dos ônibus, mas ela também está aglomerando nos pontos. E por que muitas vezes? Porque às vezes falta segurança de que daqui 20 minutos vai passar um ônibus. A pessoa tem certeza. A população não tem essa certeza. Se ela tivesse essa certeza, com certeza, ela poderia esperar 20 minutos e não expor a vida dela em risco através da aglomeração. Para isso, o aplicativo que já está sendo avaliado, já está quase à disposição de toda a população. A última informação é que o Google está avaliando o aplicativo para que seja disponibilizado à população. São informações em tempo real, onde o ônibus está naquele exato momento, a velocidade do ônibus, inclusive, qual o tempo para determinado ponto específico. A população ficando ciente dessas informações, nós acreditamos que tende até a contribuir com essa questão de aglomeração. Se o ônibus vai passar, outro ônibus vai passar daqui 15 minutos, por que não aguardar 15 minutos, 20 minutos, que seja, e evitar aglomeração? Estamos buscando todos os meios aí de poder oferecer à população um serviço de transporte coletivo com mais segurança, mais digno, com mais comodidade. Inclusive, tentando fazer um papel de educação dos motoristas anapolinos, tá? Tem motorista aí que para o carro, inclusive, no meio da rua, prejudicando o transporte coletivo. A população muitas vezes reclama que o ônibus está atrasado 10 minutos, 15, 20, uma hora que seja. Reclama com razão, tem toda razão, mas põe a culpa tão somente na empresa. É o trânsito anapolino. Por exemplo, aquele viaduto Recanto do Sol, aquilo ali precisa ser feito algo. Aquele viaduto lá em frente também a Van, aqui no Nelson Mandela, do lado direito, não a parte que passa por baixo do viaduto, mas do lado direito ou do lado esquerdo, principalmente do lado direito, quando vai entrar na Xavier de Almeida, nós temos casos lá de ônibus que fica aguardando 30 minutos para poder passar. Alguma coisa tem que ser feita. Tudo isso prejudica o sistema por completo. Um ônibus atrasando, ele vai chegar atrasado no terminal, e dali ele tem que ser deslocado para uma outra linha. É toda uma engenharia de trânsito que é comprometida, e a população precisa entender isso. Nós precisamos respeitar as leis de trânsito, não usar aquela via própria para os ônibus. Nós temos verificado que a população anda usando a linha de ônibus ali na Brasil. A Brasil está usando a linha de ônibus, prejudicando o próprio sistema. O fluxo todo fica prejudicado. O fluxo. E aí, o culpado é sempre a empresa e, às vezes, as autoridades públicas que são omissas. Não, a população também tem a sua participação. A questão dos 5 metros das esquinas muitas vezes prejudicam o caminhão fazer uma conversão, e o caminhão está na frente do ônibus, e o ônibus é obrigado a ficar aguardando, e aí todo o sistema de transporte fica prejudicado. Parar o veículo num ponto de ônibus, e aí a população não tem como descer no ponto de ônibus, tem que descer no meio da rua. Isso é questão de educação. Nós estamos buscando, junto com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, a fazer um trabalho de educação, de informação, de orientação a toda a população, também tentando melhorar essa questão do transporte coletivo, a agilidade e a eficiência do transporte coletivo em nossa cidade. E para quem ainda não percebeu, os ônibus antigamente tinham a descrição do CMTT ali, ó, CMTT, amarelo e preto, agora é ARM, Agência Reguladora do Município. Preste atenção nos ônibus, que agora foi destacado o CMTT, e agora a informação que consta é ARM. Robson, até em relação a esses gargalos que a gente tem, porque Anápolis, exemplo de outras cidades, cresceu sem planejamento urbano. Isso aí não tem vias que simplesmente não tem jeito, é aquilo ali e não tem como. Mas a gente tem pontos ali que são terríveis todos os dias. Que você citou, Trevo da Van, Recanto do Sol.
E quando envolve, eu quero saber o papel da agência reguladora, quando envolve obras que dependem, e ali são rodovias do governo federal, qual o nível de ingerência, como que é essa interlocução que vocês podem ter com o governo federal ou se restringe aqui a governo municipal e estadual? Nós estamos buscando diálogo com todo e qualquer representante de qualquer governo. Assim como vocês estão fazendo com a Codego mesmo, né? Assim como nós estamos conversando com a Codego, que é ligado ao governo estadual, buscando uma parceria com a Codego, em benefício da população, estamos também buscando diálogo com outras autoridades de outros governos. Sim. Esse é o nosso papel. Muitas vezes, a primeiro momento, as pessoas não nos ouvem bem, mas nós somos insistentes para servir e proteger a população anapolina. Digamos que é uma virtude que eu tenho, é a insistência. O Robson insiste mesmo, ele vai sim. Eu insisto, eu tento dialogar, sempre mirando o interesse público. E estamos tendo muito êxito, como o caso da Codego. O caso da Codego é um monitoramento conjunto. A questão do DAE, de asfalto. É um trabalho conjunto. Agora com a Saneago, mesmo Sociedade de Economia Mista, ligada ao governo estadual, nós estamos fazendo uma fiscalização pedagógica, digamos assim. Não adianta nada tão somente a punição. Nós, como, digamos, educadores, como pais, muitas vezes, a gente só punir não resolve o problema. Nós temos que educar, nós temos que ensinar, discutir, dar as mãos, ensinar. Junto com a Saneago, estamos buscando fazer essa fiscalização pedagógica, com parceria, buscando eficiência, celeridade. Estamos aí conseguindo bastante êxitos. Diariamente, eu mantenho contato com o atual gerente da Saneago em Anápolis, o Davi. O Davi, nós conversamos diariamente, nós discutimos, nós procuramos agir em conjunto em benefício de todos os usuários aí, anapolinos. Gostaria, inclusive, de mandar minhas considerações, meus agradecimentos ao Davi José e toda a equipe da Saneago em Anápolis, que tem buscado, sim, a parceria. Algumas vezes nós somos mais insistentes, e temos que ser. Temos que ser, porque esse é o nosso papel, de mirar o interesse público, a supremacia do interesse público em primeiro lugar. Eu estou até com a demanda aqui, eu estava procurando, o Robson estava falando ali, eu procurando uma demanda que surgiu ontem na emissora, até em relação a Saneago. Depois eu vou até te encaminhar, Robson, às vezes você possa, né, também auxiliar aqui. Ele diz o seguinte, olha, e é lá no Jardim Progresso, ele mandou até imagens aqui, o Everton, né, ele é nosso ouvinte todos os dias, falando que a rua teve na Rua Mirage, um dia específico, a semana passada, substituindo um cano, porém, deixou o estrago, aquele detalhe que a gente falou. Abriu aproximadamente 100 metros de asfalto, deixando muita poeira para várias residências moradores. Ele disse que ligou na Saneago e pediram para ligar na prefeitura. Está correto isso? Pois é. Nós vamos buscar saber por que isso está acontecendo. Certamente, essa informação decorre de algum tipo de orientação da Saneago, sim, pela falta de condições da Saneago em fazer o serviço. Então, ela já solicita da prefeitura previamente. Fala assim, eu não tenho como. Eu não tenho como, mas a prefeitura faça aí que depois nós vamos fazer o devido ressarcimento. Então, isso pode estar acontecendo, sim, por algum tipo de falha ou falta de material lá por parte da Saneago. E isso acontece, viu? Nós temos algumas demandas na Saneago, onde a Saneago já nos informou que, em virtude de atrasos no cumprimento por parte dos fornecedores, ela fica impedida da realização de algum tipo de obra, de algum tipo de serviço, porque está faltando com que os fornecedores deles façam o devido cumprimento. Então, às vezes, sobra para a prefeitura, e a prefeitura ela busca resolver esse problema, ainda que contratualmente não seja responsável, mas ela busca resolver em benefício da população
e depois busca o ressarcimento devido. Esse é o papel da prefeitura. A prefeitura, como todo ente público, busca servir a população. O prefeito Roberto Naves é muito preocupado com essas questões de bem servir a população anapolina. Ainda que a obrigação não seja nossa, mas nós procuramos fazer o nosso papel. Isso é um trabalho de cooperação, digamos assim, é um trabalho de conjunto com a Saneago, buscando ser parceiros. Agora, nós vamos... Por isso que muitas vezes nós exigimos da Saneago essa parceria. Não é só nós fazermos a nossa parte, não. Eles também vão ter que voltar os olhos à população anapolina. Inclusive, eu estou avaliando agora a demonstração de resultados da Saneago, ou seja, a parte contábil e econômica, numérica da Saneago, porque os números são elevados. É uma arrecadação anual que já está ultrapassando 200 milhões de reais. E aí nós temos agora uma obra da ETA, né? A ETA compacta que foi entregue com 3 milhões e meio. Não foi isso? Comparado com 200 milhões que arrecadam anualmente, isso é módico. Então, nós estamos avaliando, inclusive, a parte numérica para saber se Anápolis está sendo bem contemplada pela Saneago. Se estiver perfeito, parabéns, palmas à Saneago. Se não, nós vamos cobrar as contrapartidas devidas à cidade de Anápolis, que tem, sim, mantido a Saneago em todo o estado de Goiás. E parece que Goiânia e Anápolis é que dá o sustentáculo para a Saneago para servir as dezenas e centenas de outros municípios no estado de Goiás. Ou seja, as tarifas cobradas aqui, elas vão beneficiar os locais. Toda a estrutura em Anápolis, a funcionalidade em Anápolis, Goiânia, que mantém a Saneago como um todo. E até, bom, a gente tem o governador anapolino, o governador Ronaldo Caiado. Tem o Marlon Caiado lá na Codego. Essa interlocução, ela está sendo mais positiva até por conta disso, e o governador toda semana praticamente está vindo aqui em Anápolis. E Anápolis, como você falou, a questão das tarifas e o desenvolvimento industrial do estado de Goiás passa por Anápolis também. E a gente vive um momento de uma certa crise econômica, mas se essa demanda por energia, por água, aumentar nas empresas do DAI, o que a gente quer e espera que aconteça, que funcione a pleno. Esse canal de interlocução está sendo positivo com o governador, o prefeito Roberto Naves, como está funcionando? Está sendo, ao meu ver, está sendo muito positiva. O governador anapolino, o Marlon Caiado fazendo um brilhante papel lá na Codego, preocupado, inclusive, com o atrativo de novas empresas, indústrias, porque novos lotes foram disponibilizados. Todos nós acompanhamos nos últimos dias a doação de uma grande área do governador para poder Anápolis receber mais indústrias no DAIA. Aí vem a pergunta, vai vir novas indústrias e tem água suficiente para essas novas indústrias? Daí a necessidade de investimento na Codego. Tudo isso está sendo avaliado, estudado, juntamente com a equipe da Codego, que já se antecipou, diga-se de passagem, está municiando o governador de informações com relação à necessidade de um belo planejamento. Então, tudo essa interlocução, a agência reguladora do município, em articulação com órgãos estaduais, buscando informar, discutir previamente, antes que tenhamos problemas. Sim. Porque se não tiver água, como é que as indústrias virão? Instala e aí? Então, vai instalar sem água? Não. Tudo isso está sendo avaliado, sim. Essa interlocução está muito boa. O pessoal da Codego nos recebe muito bem, sempre que precisamos aí entrar em contato, tirar uma dúvida, solicitar informações. A Saneago em Anápolis de igual forma. Estamos abertos aí, as portas estão abertas para a gente. Essa interlocução está muito boa. O governador e toda a sua equipe está dando aso aí a que possamos atuar. Não conseguimos informação ainda alguma da agência, da AGR. Por incrível que pareça, a AGR, apesar dos nossos esforços, não passaram nenhuma informação do que foi feito pela AGR com relação aí a Saneago durante o período que ela foi a responsável pela regulação.
Mas os outros demais têm nos dado informação, sim. O nosso contato, volto a dizer, é com a Davi José. Não conseguimos muito contato com o presidente da Saneago, Ricardo Swavinski, que trata tão somente com o prefeito Roberto Naves. Sim. Mas como o Davi, ele está nos fornecendo informações, nos atendendo. Está sendo interlocutor. Está sendo interlocutor, para a gente está sendo suficiente. Mas há, sim, alguns pedidos a serem feitos aí ao Ricardo Swavinski, que tem que atender a cidade de Anápolis. Não é só através de discurso, falar que está tudo bem, não. Tem algumas questões que nós precisamos de maiores esclarecimentos e muitas vezes o Davi José ele é limitado. Sim, precisa do presidente da Saneago sentar conosco, sentar com a agência reguladora e até agora minha posição é que ele ainda não viu com grandeza a agência reguladora do município de Anápolis. Deveria ver a agência reguladora com outros olhos, já que Anápolis é um sustentáculo para o estado inteiro. Claro. Então, ele tem que fazer uma visita, sim, porque nós já o visitamos, ele tem que conhecer nosso trabalho, verificar o que nós estamos fazendo e discutir alguns pontos específicos conosco. E não tão somente o Davi José. Sabemos dos compromissos do presidente da Saneago, mas Anápolis é um grande manancial. É muito importante para todo o sistema da Saneago e o presidente Ricardo Swavinski pode e deve dar mais atenção à agência reguladora do município. Robson, o tempo passa rápido, a gente está encerrando, mas eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente encerrar até, a questão do meio ambiente, como está funcionando também. É claro, existe toda a preocupação ambiental, o Brasil é grande produtor de grãos, enfim, mas o que a gente está vendo é crise hídrica, desmatamento, enfim, assoreamento, mineração irregular, e acontece. A questão ambiental de Anápolis vai merecer também um olhar especial da agência reguladora? Olha, digamos, não sei se é a última pergunta, mas não, digamos fica à vontade. Que como última pergunta, importantíssimo, ali na ET. E há quem indique que a má prestação de serviço por parte da Saneago. Então, nós iremos monitorar, muita espuma, num determinado ponto, e aí dizem, né, muita gente afirma que é a falta da prestação de serviço por parte da Saneago. Questão ambiental. A água já não vai ser mais usada pelos anapolinos, mas vai ser usada por outros habitantes do estado de Goiás. Acredito que lá de Abadiânia. Então nós precisamos, e todos nós pagamos o esgoto. Né? A água tem a parte do esgoto aí correspondente. Precisa ser tratado, se for o caso, precisa ser tratado. O ANTAS também podemos sim fazer um trabalho de fiscalização com relação à poluição do ANTAS dentro da cidade de Anápolis, dentro da zona urbana, digamos assim. Há muito esgoto clandestino. Nós podemos fiscalizar, sim. Não tem 10 dias, nós fomos numa fazenda, não é bem fazenda, próximo do parque ambiental, da entrada da cidade. Água limpa, o córrego das Antas in natura, água bem limpa, transparente. Ali é fonte de água mineral. Isso, né? Fonte de água mineral. Aí vai entrando na zona urbana, atravessando os bairros, começa a poluição. Por que nós não podemos atuar ali também? Coibir a clandestinidade, não possamos fazer um trabalho ambiental. Estamos também discutindo com o nosso secretário de Meio Ambiente. Hoje existe um decreto estadual que obriga que a Saneago invista nas nascentes. Se eu não me engano, são 60 mil mudas de árvores que nós iremos monitorar para saber o que está sendo feito com relação às nascentes. Nós não podemos deixar que nossas nascentes morram. Há que ser feito um trabalho ambiental aí por parte do governo estadual também. E nosso papel é monitorar para evitar a falta d'água na cidade de Anápolis. Foram feitos alguns locais para maior captação de água na cidade, retenção de água na cidade de Anápolis. Anápolis é uma cidade alta,
produz muita água, mas a água não fica na nossa cidade, ela escorre. Então ela desce e essa água precisa ficar retida aqui. Está sendo feito esse trabalho pela Secretaria de Meio Ambiente, sim, Anápolis. A determinação do prefeito Roberto Naves é atenção ao meio ambiente. E aí todo aquele que quer e participa ali da Secretaria de Meio Ambiente, da Agência Reguladora, Secretaria de Obras, nós precisamos estar conectados e preocupados, monitorando, fiscalizando, regulando o tempo inteiro. A reunião de hoje, 7h30, foi avaliar essas questões ligadas ao meio ambiente, o que a Agência Reguladora, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, pode ser feito, quais os serviços que podem ser feitos, quais os acompanhamentos em prol aí do interesse público, para evitar uma catástrofe, digamos assim, futura. Porque se a humanidade não atentar para essas questões ambientais... Os sinais são bem evidentes. Não, então... já existe o derretimento das geleiras, por exemplo. Já é comprovado que várias e várias ilhas irão simplesmente sumir do mapa. E a temperatura no mundo inteiro irá aumentar consideravelmente, podendo aí chegar ao ponto de se tornar insuportável para o ser humano. E precisa discutir isso, não só em Anápolis, mas em questão global, sim, no mundo inteiro. E aí nós temos os grandes produtores que não querem discutir, não querem participar, como os Estados Unidos, por exemplo, desobedecem tratados internacionais. Vai fazer o quê? Mas nós temos que tentar fazer a nossa parte, e aqui nós estamos fazendo a nossa parte. Nós, do município de Anápolis, estamos muito preocupados com as questões ambientais. Estamos buscando, sim, participar, através de tudo isso que eu falei e mais outras ações. Tá certo. Robson, não sei se ficou alguma coisa para trás, porque a entrevista com o Robson não cabe no espaço de 1 hora. A verdade é essa, isso é muito bom, porque sempre traz muitas informações para a gente, né? Costumo brincar que o Robson basta... Robson, como é que tá? Bom dia, tudo tranquilo? E ele começa a falar, e isso é bom, isso é muito bom, porque traz muita informação, muito conhecimento também, Robson. Eu sei que é um desafio para você, mas é desafios que, né, a gente é movido, isso é muito bom. Você é a pessoa certa, eu tenho certeza absoluta para esse novo papel, assim como foi no Procon também. Eu agradeço muito a sua participação e queria que você deixasse um recado final aí, em relação até ao telefone que você falou, enfim, a população comunicar, ser um canal de comunicação e não é nem perturbar, fazer valer seu direito com vocês também. Eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com toda a população anapolina que nos assiste, de certa forma. Falar da importância da criação da agência reguladora, dizer à população que as portas da agência reguladora, da ARM, estão abertas, a população pode e deve conhecer o nosso trabalho, entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação, da nossa ouvidoria principalmente, mas precisar falar comigo, enquanto presidente, com algum diretor, as portas estão abertas e nós trabalhamos para servir a população. Nosso telefone de contato, 3902-1242, 3902-1251, e através do e-mail ouvidoria-arm@anapolis.gov.br. A população deve participar, deve criticar, deve prestar informações aí, porque nós só existimos para servir a população anapolina. Os usuários do transporte coletivo, os usuários do sistema de saneamento. E saneamento envolve tanto esgotamento sanitário quanto fornecimento de água tratada a toda a população. Estamos hoje dividindo espaço, nossa sede é ali junto ao Procon, nós dividimos espaço com o Procon, mas o prefeito Roberto Naves já atendendo uma solicitação nossa, está buscando uma sede própria, priori na Cidade Jardim. Parece que já existe todo um estudo, um planejamento. Teremos uma sede própria o mais breve possível. E poderemos atender outros mais serviços públicos sujeitos à concessão. Hoje, atuamos no transporte coletivo
e no saneamento, mas podemos também lidar com serviços funerários, com a limpeza urbana e muitos outros serviços sujeitos à concessão pública. Tá certo, Robson. Mais uma vez, então, muito obrigado. Para quem pegou a entrevista no finalzinho, lembramos sempre que ela passa em horários alternativos também, na grade de programação do canal 14 da NET e também nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Conversamos hoje com o Robson Torres, que agora é presidente da Agência Reguladora do município de Anápolis. Então, mais uma vez, muito obrigado, Robson. Obrigado à audiência do canal 14 da NET e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Próxima edição, de número 200. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos e Fisioesporte, a sua clínica de fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.